Fala cavaleiros, como vão vocês? Depois de ter passado alguns dias do lançamento do tão esperado OVA de Fate Stay Fake, hoje eu decidi trazer uma análise do que eu observei e concluí. E na verdade, o roteiro já estava pronto, mas como eu decidi trazer o vídeo do Moncel, ele ficou de base. Mas hoje nós vamos falar um pouco dos acontecimentos de Fate Stay Fake. Então, eu já peço que você deixe o like, se inscreva no canal se não for um inscrito, e venha fazer parte da nossa tábua redonda, pois a sua presença é mais que bem-vinda. Sem muita enrolação, vamos chamar a vinheta e falar algumas coisas sobre o tão aguardado episódio OVA. Depois de assistir ao tão esperado OVA, para ter uma noção de como será a adaptação desse nosso tão aguardado Fate Stay Fake, tirei algumas conclusões sobre ele e agora eu vou transmitir para vocês. Bom, esse OVA de certa forma foi muito importante porque ele pega todo um contexto geral do que tá rolando e do que vai rolar na história, misturando tudo isso com pitacos de mistério e ação. O que cai entre nós é legal pra caramba, afinal, tem que ter mistério, porque é isso que prende a atenção do público e torna a história mais interessante. Esse OVA acaba sendo muito importante como introdução, pois ele começa apresentando a maior parte dos servos e dos mestres que vão participar da Guerra do Graal, que dessa vez ocorre nos Estados Unidos. E mesmo não tendo apresentado todos os espíritos heróicos, como Alcides por exemplo, o que é uma baita de uma sacanagem. Eu não tô louco! Enfim, me agradou bastante o que já pude ver como introdução, e embora não tenha visto o personagem que eu queria ver, eu e vocês também, já vimos alguns outros servos que vão ser importantes na história, e que nunca apareceram numa guerra padrão até agora, como Enkidu por exemplo. Mas uma coisa que eu não gostei muito em relação a esse Fate, é seus traços. Pois é, eu sei que eles estão tentando seguir o mangá, mas esses traços de Fate Stay Fake são meio estranhos. Eu acho que nesse sentido eles deveriam manter os mesmos traços dos outros Fates, mas isso é uma opinião minha. Tá bom. Pra quem já assistiu Cavaleiros do Zodíaco e Fate Stay Night e outros animes de gráficos mais antigos, isso não é problema nenhum, mas confesso que esses traços de Stay Fake me incomodam um pouco. Mas eu sou do tipo de pessoa que se importa mais com uma boa história do que com gráficos propriamente dizendo. Por outro lado também, não podemos ignorar, né galera? Bons gráficos nunca é demais, e quem assistiu Fate Heaven's Feel sabe o que eu tô falando. E o gráfico desse novo Fate estranho ficou literalmente estranho. Se você pegar Fate Stay Night por exemplo, e comparar com esse OVA, você vai reparar que mesmo ele sendo mais antigo, é muito mais trabalhado. Fazendo o papel de advogado, eu vou defender Gilgamesh dessa vez, pois o que fizeram com o nosso Rei Dourado foi meio que uma sacanagem nos quesitos gráficos, principalmente se você é do tipo que repara bem nos detalhes. Gilgamesh ficou meio estranho com esses traços, mas tudo bem. Inclusive, ainda na questão gráfica, o que eu mais percebi da galera foi uma reclamação em relação ao Portão da Babilônia. Se você pegar Fate Stay Night por exemplo, ele apresenta mais detalhes das armas de Gilgamesh, as diferenciando pela aparência. Isso não acontece no OVA de Fate Stay Fake. A única coisa que a gente vê na cena de luta entre Gilgamesh e Enkidu é um monte de raios amarelos cortando a tela. Mas ao contrário do que alguns pensam, isso não é um erro de adaptação, é apenas uma questão de cena. Pois como nessa luta você tinha praticamente dois portões da Babilônia se enfrentando, não tem como o estúdio detalhar cada arma do Portão da Babilônia. Imagina só o trabalho que daria para detalhar todas as armas nesse combate. Mas mesmo assim, se você reparou bem na cena, ocorreram alguns cortes e aproximação de tela, e é nesse momento que é mostrado armas diferentes se chocando uma com a outra, deixando implícito que o que o Gil e o Enkidu estavam disparando eram fantasmas nobres. Bom, resumindo tudo para vocês, eu esperava mais em relação a algumas coisas. Acho que o tempo de tela da batalha foi muito curto, e o modo que ela aconteceu podia ter sido mais trabalhado, e vocês vão entender o porquê eu penso assim. Primeiro, embora o desenvolvimento e a forma como o roteiro desse OVA se desenrola seja misterioso e interessante, teve algumas coisas e assuntos que achei desnecessários, que só ocupou o tempo de tela. Algo que poderia ter sido deixado para explicar dentro do próprio anime, já que o mesmo foi anunciado sem uma data definida. Segundo, eu acredito que a maioria estava esperando a cena dos dois Enomelish se chocando. Eu achei que veria algo muito avassalador, mas o que foi que fizeram? No momento que os ataques se chocam, corte de tela.
Cara, se tem uma coisa que me irrita em animes, é quando uma batalha está no seu clímax, e acontece um corte no meio da cena, seja para enfiar um flashback, ou para colocar uma outra cena nada a ver com a cena em questão. É exatamente isso que acontece quando Enkidu e Gilgamesh se enfrentam, a cena é cortada no meio da luta. Poderiam ter focado mais nessa parte, e desenvolver um combate mais avassalador. Infelizmente, não foi mostrado com detalhes o que acontece quando os dois Enuma Elish se chocam. Em vez disso, apenas um corte de tela, e uma cratera em seguida. Tá bom. Mas vamos ver, talvez seja apenas uma preparação. Eu ainda tenho esperanças que o anime vai superar nossas expectativas. Afinal, Fate sempre é uma obra cheia de surpresas. Uma última coisa que eu queria ressaltar para vocês é a seguinte: se vocês assistiram esse OVA até o finalzinho, provavelmente vocês viram o Zelret, que é um dos magos mais fortes do Nasuverso. Na cena em que ele aparece em específico, ele é mostrado mexendo em um livro, mudando algumas páginas. O que o Zelret estava fazendo nessa cena é quase o mesmo que o Muncel consegue fazer no seu mundo virtual. Ele estava selecionando e olhando possíveis linhas de tempo e possibilidades do que estava acontecendo na guerra. Inclusive o rostinho da protagonista aparece no livro. Mas é claro, o que ele estava fazendo não é a mesma coisa, mas é basicamente quase o mesmo princípio. É só para vocês terem uma ideia do que eu falei no meu último vídeo. Esse Fate vai ser muito importante porque ele vai explicar algumas coisas sobre o Nasuverso. E sinceramente, depois de tudo que eu vi nesse OVA, eu tenho esperanças de que sim, vai ser um bom anime. E para mim, se fosse dar uma nota de 0 a 10 para esse OVA, devido aos diálogos e às cenas até então, eu daria nota 6. Não acho que foi ruim, mas também não superou o que estava esperando. Foi razoável em todos os quesitos gerais, embora tenha representado bem o que é uma guerra do Graal, onde mestres estão se preparando e se armando para um conflito brutal. E agora, para encerrar, eu quero saber a opinião de vocês. Deixe nos comentários que eu estarei lendo todas as opiniões e também sugestões. De resto, eu agradeço a todos os mestres e servos que me acompanharam até aqui, e também a todos os grandes mestres que enviaram esse vídeo para seus companheiros. Até o nosso próximo vídeo. Fui, valeu e tamo junto!